Afonso, Margarete Moraes, João Pontes, Cláudio Jacob, Juarez Gutierrez de Souza, o João Montier, Jorge Sodré, que já me deu apoio aqui para a minha presença aqui no Estado algumas vezes. E cumprimentar especialmente aí o Cláudio Brito, uma lenda para o Carnaval do Rio de Janeiro, e estar com ele na mesma mesa é uma honra enorme e responsabilidade maior ainda, né? A minha agenda aqui no Rio Grande do Sul está se transformando numa agenda enorme, né? Por conta do ano que vem nós vamos ter a comemoração dos 90 anos da Marcha da Coluna Prestes, que vão ter muitos desdobramentos no campo da cultura, do turismo, da história. Mas também nós estamos aí para inaugurar um memorial dos Santos Prestes, uma obra do maior amigo do meu pai, o arquiteto Oscar Niemeyer, que está sendo concluído ali na Beira Rio. Nós temos todo um trabalho de preservação do memorial Coluna Prestes, que eu tive a honra de trabalhar na construção desse memorial, junto com o ex-prefeito Adroaldo Loureiro, hoje conselheiro aqui do Tribunal de Contas, o memorial de Santo Ângelo. Por isso eu gostaria muito de, antes de terminar aqui a palestra, cumprimentar o secretário de Turismo de Santo Ângelo, que está aqui. Eu acho que nós temos aí uma atividade muito grande a desenvolver no ano que vem. E agora, essa questão do Carnaval. Antes de realizar a minha apresentação, eu preparei aqui um PowerPoint, eu queria fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, todos nós temos que reconhecer que todos nós fomos e estamos sendo colonizados pela África, pelos negros, né? Essa audiência pública é uma comprovação disso. Nós somos colonizados pela cultura africana, por essa matriz de diferentes etnias africanas que vêm para o Brasil para nos servir como escravos. E esses escravos dominaram todos os campos da cultura brasileira. Por isso, nós temos que reconhecer, né, como que esses homens e mulheres que foram massacrados ao longo de centenas de anos no nosso Brasil, nos colonizaram através da alegria, através da música, através da dança, através da sua inteligência e da sua sabedoria. Eu queria dizer que eu estou aqui hoje, claro que atendendo a solicitação do deputado Adão Vilaverde e do deputado Paulo Ferreira, o deputado Paulo Ferreira que solicitou minha presença para apresentar o estudo que nós realizamos no Rio de Janeiro sobre a cadeia produtiva da economia do Carnaval. E nós estivemos lá em Brasília, comparecemos na audiência pública, né? Eu acho que isso foi um desdobramento de uma audiência pública da economia do Carnaval que nós realizamos em 2011, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E eu recentemente estive também na audiência pública sobre a cadeia produtiva do Carnaval em Macapá, onde temos lá 10 escolas de samba, mais de 80 blocos, um sambódromo já construído com arquibancadas, inclusive dentro do sambódromo onde funciona está as dependências da Liga das Escolas de Samba. O meu pai, como todos sabem, é um gaúcho, nascido aqui em Porto Alegre, na rua Riachuelo, e ele teve uma ligação com o Carnaval muito forte. Em 1946, ele foi tema de um samba, em Paulo da Portela, e num desfile fora de época, 15 de novembro de 1946, 22 escolas de samba do Rio, a pedido do Natal da Portela, realizaram desfiles em homenagem ao meu pai. Portanto, ele está ali no nascedouro. E o Partido Comunista, naquele momento, apoiou o Carnaval e fortaleceu a União Geral das Escolas de Samba. Essa foi a primeira grande homenagem, né? Em 1998, né, quando meu pai comemoraria seu centenário, né, através das mãos, né, do patrono da Escola de Samba, Acadêmicos da Grande Rio, Jair Soares, o meu pai foi homenageado pela Escola de Samba Acadêmicos da Grande Rio, né? E dessa maneira, um revolucionário comunista, né, sempre perseguido, ele
atravessou mais uma vez a passarela do samba. Eu estou citando esses nomes do Natal, da Portela, do patrono da Grande Rio, do Jair Soares, porque eu não posso falar da economia do carnaval e do grande espetáculo que é o Carnaval do Brasil, sem citar o nome do Anísio Abraão Davi, patrono da Beija-Flor, do Luizinho Drummond, presidente patrono da Imperatriz Leopoldinense, do Castor de Andrade, patrono e grande líder da Mocidade Independente de Padre Miguel, do Carlinhos Maracanã, que foi da Portela na época da fundação da Liga das Escolas de Samba, e do Capitão Guimarães. Eu acho que nós temos que acabar com a hipocrisia e deixar os assuntos particulares ou outros assuntos ligados a essas pessoas em outras atividades e reconhecer o que essas pessoas e que fizeram pelo Carnaval para transformar o Carnaval do Brasil no maior espetáculo popular do mundo. Assim como nós temos que reconhecer a obra de Leonel Brizola na construção do Sambódromo, né? Há 30 anos atrás, há quase 30, vamos comemorar no ano que vem, 30 anos a obra do Sambódromo do Rio de Janeiro, que o Leonel Brizola encabeçou com todo o risco que tinha, junto com o professor Daci Ribeiro, atendendo a um projeto da Liga das Escolas de Samba, liderada por esses homens que eu citei aqui agora, e num projeto do grande pensador do Carnaval do Rio de Janeiro, Amaury Jorge. Né? Quando eu falo da hipocrisia, eu estou repetindo aqui as palavras de José Bonifácio Oliveira Sobrinho, o Boni, né, que sempre disse que nós temos que olhar para o Carnaval de maneira aberta. E eu penso que é desta maneira que o deputado Adão Vilaverde e o deputado Paulo Ferreira estão olhando. Nós não podemos deixar de falar aqui do nome do presidente da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, Jorge Castanheira. Nós tivemos a Liesa, Liga das Escolas de Samba do Rio, nos últimos anos, invadida várias vezes pela Polícia Federal, e com vários ataques de ministérios públicos em diferentes níveis, querendo dizer que essa Liga representa algo ilícito, e todas as vezes foi provado que a Liga faz uma gestão absolutamente competente de todos os recursos públicos que estão ali alocados. Nós temos que olhar isso com muita seriedade, porque nós vivemos uma situação de muita hipocrisia em relação à legitimidade do Carnaval. Eu queria, nessas considerações, fazer um pequeno detalhe. Né? Imaginem só, eu penso que nós estamos precisando fazer um sistema de cotas aqui para os cargos de decisão de políticas públicas no Carnaval, porque até agora a mesa, naqueles que definem, né, praticamente todos nós somos brancos, os negros estão no plenário. Tanto a mesa que me antecedeu, como a mesa que nós temos agora, né, nós vemos aí que, apesar de estamos sendo colonizados pelos negros, os negros estão fora dos cargos de decisões. Quem sabe não chegou uma hora de fazer um projeto de lei para renomear o Porto Seco? E quem sabe nomear ele como a colônia africana do samba e resgatar a história do que foi a perseguição dos negros aqui em Porto Alegre? Por que as atividades dos brancos estavam no centro da cidade e os negros foram jogados para a periferia? Isso nós temos que repensar. Por que não realizar um trabalho grande de pesquisa, né, sobre por que essa exclusão, discutir com a Federação das Indústrias, com a Federação do Comércio, com a Associação Comercial, onde possivelmente, imagino eu, nos cargos de decisão dessas instituições, a participação da etnia dos negros deve ser muito frágil, quase inexistente. Falar de democracia racial também não é hipocrisia. Nós estamos vivendo no Brasil, de fato, um racismo silencioso, e eu acho que a questão das mesas aqui hoje reflete isso. Nós temos que pensar sobre isso, resolver essas situações e falar aqui no plenário da importância do que foi a preservação do batuque, do candomblé, da umbanda, até porque o Rio Grande do Sul é o estado que mais tem terreiros, né, de umbanda e candomblé no Brasil, muito mais do que na Bahia, muito mais do que no Rio de Janeiro. Então essa representação, ela deve estar aqui, isso tem que estar incluído
e me causou uma certa surpresa disso não ser mencionado até o momento. Bem, cadeia produtiva do carnaval, né? Vocês vão ver aqui algumas transparências, e eu queria começar, pode passar para a próxima, né? Nós estamos aqui, tem que apagar a luz. Eu não estou conseguindo enxergar. Tem que apagar a luz. Tem que diminuir um pouquinho. O que que... Quero ficar em pé aqui no microfone. Não, pode ser. Perdão, pessoal. Alô. Bem, vocês estão vendo aqui, né, que nós, ao debater a cadeia produtiva, nós estamos, na verdade, entrando num terreno que muitas vezes nós estamos sendo jogados agora, recentemente, num setor chamado economia criativa. Né? Quando nós vemos uma pesquisa chamada da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, né, nós estamos vendo o que é a economia criativa. Né? Nós estamos falando aí de talentos individuais, que a economia criativa pode gerar riqueza e emprego, né? E que, na verdade, isso é uma atividade que pode aglutinar vários setores, né? E principalmente nós estamos importando do Reino Unido, um país que tem muitos laboratórios científicos e tecnológicos, um país que tem uma capacidade muito forte de gestão de bens e materiais, como marcas, patentes e propriedade intelectual, e na verdade esse é um setor absolutamente frágil para o Brasil. Vejamos que o Carnaval, tanto do Rio de Janeiro como de Porto Alegre, não consegue fazer uma gestão efetiva, né, dos seus bens imateriais. Né? Quando nós vemos uma rede de televisão, como a RBS, pagando R$20 mil para cada escola de samba, né, por conta da transmissão, né, isso é uma usurpação, né, da grandeza daquele espetáculo. Né? O valor pela dimensão, pela capacidade, né, de penetração. Né? Vejam que o Carnaval de Porto Alegre, ele tem uma exibição muito mais forte, né? É muito mais consumido pela televisão do que até o Carnaval no Rio de Janeiro. Né? E vocês recebem uma quantia irrisória. Né? Então essa questão da gestão dos direitos autorais e da economia criativa é uma questão que tem que se pensar, porque vocês estão sendo jogados para um terreno onde a discussão ela é muito frágil. Vamos passar para a próxima. Né? Por exemplo, quando nós falamos da Organização Mundial do Comércio, né, nós estamos falando, a Organização Mundial do Comércio reconhece, né, que as atividades da economia criativa elas são estruturantes. Né? Mas claro que quem predomina na Organização Mundial do Comércio? Né? Claro que outros setores e não aqueles especificamente que países que detêm, né, os poderes de decisão globalmente. Né? Vamos adiante. Nós estamos aqui, por exemplo, na Alemanha, é muito interessante, né? Eles enxergam, por exemplo, atividades, algumas atividades, né, na área de mídia e tal, mas tem muitas atividades que eles olham como complementares, como a música, literatura, edição impressa, filmes, rádio, TV, né? Eles são muito mais ligados ao setor artístico. Existe ali uma divisão de entendimento, já não é tão global como é no Reino Unido. Vamos adiante? Próxima transparência. Quando nós chegamos nos Estados Unidos, nós vemos que, por exemplo, a economia criativa lá, eles olham muito mais o setor de produção e distribuição de artes, numa área econômica forte. Né? Eles têm o setor criativo, né? Por exemplo, tem os sem fins lucrativos, que são museus, orquestras sinfônicas, teatro e outras atividades, mas tem setores muito focados no mercado, que é o cinema, arquitetura e agências de publicidade. Né? Na UNCTAD, que é a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento, nós temos uma discussão muito interessante que foi liderada por uma brasileira, chamada Edna dos Santos. A Edna, ela trouxe para a ONU uma discussão de que seria necessário dar mais acesso, abrir mais espaço para a cultura, do ponto de vista da sua importância social. É um olhar muito diferente do olhar da
Organização Mundial do Comércio, né? Esse debate, né? Porque a Organização Mundial do Comércio, através da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, diz o seguinte: nós temos que proteger os acordos internacionais assinados, né? Nós temos que regular no mundo inteiro os conteúdos culturais que circulam. A UNCTAD discute sobre outro ponto de vista, diz: não, nós temos que dar acesso, nós temos que desenvolver projetos sociais, projetos que atendam, né, ao desenvolvimento de diferentes manifestações culturais e trabalhar muito mais a diversidade. Então nós estamos aqui discutindo a cadeia produtiva do carnaval. Essa discussão, ela hoje é uma discussão global, entende? Quando nós vemos, de um lado, né, a situação em que vive o carnaval de Porto Alegre, né, e vemos a situação que vive, por exemplo, os setores aqui estabelecidos do carnaval, focado estritamente no mercado, que é a televisão, o rádio, a indústria gráfica e editorial, que são setores potentes, né, nós vemos que essa discussão ela é importante. Né? De um lado, respeitem as estruturas, o poder do mercado, e, por outro lado, a necessidade de que o mercado entenda a base cultural, a tradição, a origem. Né? Então, essa é uma discussão hoje global e eu queria que vocês tivessem ciência desse tema. O próximo. Né? Claro que quando nós estamos falando de atividades produtivas da cultura, nós estamos não somente falando do que é, por exemplo, a transformação, a criação de uma chapa de aço. Né? Quando nós falamos, por exemplo, vamos produzir o aço, nós precisamos de matérias-primas, né, para produzir o aço. Né? Mas, por exemplo, na cultura, além das matérias-primas específicas, né, porque o carnaval não é pluma, não é paetê, né? O carnaval é principalmente a criatividade, a produção intelectual. Né? Mas o carnaval está muito ligado ao que é aqui, né, o que está indicado aqui nessa apresentação, que é o valor. Né? Aqui. O valor simbólico, né? Ele é muito importante. Pode passar. Então, nós estamos falando de produção, né, da criação, né? Qualquer cadeia produtiva começa a partir da criação. Criação, como vocês sabem, é um bem imaterial. Né? Nós estamos falando que vai focar o processo de produção e depois vão vir os ciclos de distribuição, circulação e consumo. Né? Essa dimensão nós temos que ter, né? Porque é todo um ciclo produtivo. Então, o que eu queria aqui passar para vocês, que ao estudar a economia do entretenimento, o professor Carlos Lessa, que já foi reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, já foi presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, ele entende que na economia do entretenimento, esse macro setor, nós temos 3 setores estruturantes, né? A economia do turismo, a economia do esporte e a economia criativa, que abraça a economia da cultura e a economia da cultura que vai abraçar o setor do som, da imagem e do texto. Né? Essa metodologia ela é importante para a gente poder fazer uma leitura mais exata onde está o carnaval. Né? Então, nós temos que, claro, quando nós falamos da economia da cultura, nós temos a atividade da cultura direta, que é a geração de conteúdo, que são os produtos audiovisuais, que são as obras musicais, que são as obras literárias. Esse esforço, ele gera todo um movimento muito forte. E, claro, as atividades indiretas, todos vocês sabem que quando se realiza um grande espetáculo, nós aumentamos o consumo de outros produtos. Né? Aumentamos o consumo de bebidas, aumentamos o consumo de serviços turísticos na área de hospedagem, na área de alimentação, na área de transporte aéreo, rodoviário, né, ou marítimo, né, ou ferroviário. Né? Então, essa questão é muito importante a gente saber, entender melhor essa subdivisão. Onde está a economia direta do carnaval e onde está a economia indireta? Né? Então, nós vemos aqui a economia da criativa, dentro dela está a economia da cultura e dentro dela está a economia do carnaval. Nós temos que focar, né? E é muito importante na pesquisa que for feita aqui no futuro, que esse foco ele seja
esse esforço ele seja feito. Então, o que é o carnaval? O carnaval, vocês veem o ano de 2013, foram 6,2 milhões de turistas no Brasil e 5,7 bilhões de reais, né, movimentados durante o carnaval do Brasil. No Rio de Janeiro, foram 950 mil turistas e foi 1 bilhão e 100 milhões de reais movimentados durante o carnaval. Entendam que a Copa do Mundo de Futebol promete trazer para o Brasil cerca de 700, 800 mil turistas. Né? Então nós no Rio de Janeiro realizamos todo ano uma Copa do Mundo de Futebol. Nós no Brasil realizamos 5 Copas do Mundo de Futebol. Né? Mas nós estamos vendo as políticas públicas direcionadas para atender a FIFA. Né? E nunca se pensou na grandeza com que está se pensando. Por exemplo, a Copa do Mundo de Futebol, reformulando todos os estados brasileiros, nunca se pensou no carnaval. E como que o povo do samba conseguiu criar essa força, esse poder econômico tão grande, né, sozinho, sem contar com essas políticas públicas? Por exemplo, nós no Rio de Janeiro estamos agora assistindo a reformulação do cais do Rio de Janeiro. Foi feito, idealizado tudo, só que se esqueceram que no cais tinha 64 barracões de escola de samba. Esqueceram que no Porto do Rio de Janeiro tinha que se movimentar carros alegóricos em direção ao sambódromo. Então não foram feitos acessos. Isso hoje está sendo um problema enorme. Né? Quando as políticas de urbanismo da cidade, muitas vezes são feitas sem considerar o carnaval. Né? Então isso é importante. Né? Eu acho que essa proposta que eu lancei aqui, de pelo menos rebatizar o polo cultural lá, Porto Seco, em polo, né, quem sabe, a colônia africana do carnaval, eu acho que é mais legítimo, traz isso para a memória e valoriza mais aquele espaço e faz um reconhecimento institucional do que foi a tragédia da expulsão daqueles que criaram o carnaval no Rio Grande do Sul, das áreas onde eles moravam, onde eles viviam, onde eles criaram suas tradições, onde mantiveram seus saberes. O Carnaval do Rio, como eu disse aqui, né, vocês veem aqui 1 milhão de pessoas, né, 1 bilhão em 2013, cerca de 250 mil empregos temporários, 12.300 mil empregos diretos nas escolas de samba. A bilheteria do sambódromo esse ano foi de 62 milhões de reais. Né? Vamos adiante. Então, quando nós olhamos, por exemplo, o Carnaval, nós vemos aqui, né, o que acontece, como isso se desenvolve, né? E nós temos a presença dos foliões, em geral, dos espectadores e presentes com outros interesses na cidade e moradores que de repente saem da cidade. Por exemplo, é interessante entender como que esse fluxo funciona em Porto Alegre, para a gente poder dimensionar melhor e ter uma grandeza. Né? Por exemplo, o Carnaval do Rio de Janeiro, em 4 dias, claro que ele se expande muito mais, vamos pegar os 4 dias, né? Vocês vão ver aqui as atividades que desenvolvem através dos desfiles de blocos, de bandas, os bailes de carnaval, o desfile de 40 escolas de samba no bairro de Madureira, o Terreirão do Samba e a Passarela do Samba. Estou falando aqui dos produtos mais importantes. Quem sabe vale a pena a gente olhar também quais são os produtos de mercado do carnaval de Porto Alegre. Bem, eu falei aqui da cadeia produtiva, nós temos que entender como que esse fluxo acontece em Porto Alegre. Temos que pensar na gestão dos direitos, né? Nos direitos da personalidade, nos direitos de propriedade intelectual. Né? Quando nós falamos aqui do direito de imagem ou direito de arena, né? Vocês sabem que onde o jogador de futebol mais ganha dinheiro é na hora que ele vai licenciar sua imagem para entrar no campo, na hora que ele vai permitir que na camiseta dele esteja um ou outro anunciante. Né? Então, esmiuçar maior, de uma maneira mais detalhada, essa questão dos impactos, para chegar na RDS, é um caminho, mas isso tem que ser estudado com mais detalhe. Tem que se fazer algumas monografias mais detalhadas sobre como que o carnaval poderia ganhar através da sua imagem e através da presença, da exposição de suas comunidades na Passarela do Samba. Nós temos aqui, na área dos direitos de propriedade intelectual, claro que muito destaque para o direito autoral.
né? Nós temos uma gestão ainda muito frágil, muitos compositores não sabem como fazer a gestão do seu direito autoral, alguns não são membros de sociedades de direitos autorais, né? E por isso não conseguem receber recursos através, por exemplo, da arrecadação que o ECAD faz dos conteúdos musicais que são transmitidos em rádio, televisão ou em eventos públicos, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul tem um exemplo muito interessante que é a gestão que os centros de tradições gaúchas fazem dos seus conteúdos musicais, né? Os CTGs realizaram algumas reuniões importantes com o ECAD e hoje os CTGs têm uma experiência muito rica nesse campo. Quem sabe vocês poderiam trocar essa experiência. Eu me coloco à disposição, até porque eu tenho contato com alguns e acompanhei como esse processo consolidou, que eu fui quem dei a ideia na época para o ECAD. Mais adiante, né? Quando nós falamos da economia indireta, quem lucra com o carnaval? Né? Quem lucra com o carnaval é a indústria de entretenimento, com bailes, restaurantes, né? É o parque editorial e gráfico, é o setor audiovisual, a televisão, o cinema, o rádio, é os sites de internet, a indústria fonográfica, a indústria de instrumentos musicais, o turismo, né? Por exemplo, no setor de transporte, é muito interessante, um dos setores que mais ganha recursos financeiros, tem um retorno financeiro com o carnaval, é o setor aéreo, né? E o setor aéreo não bota um tostão no carnaval. Isso é uma discussão já antiga, né? É um momento que o aeroporto Santos Dumont e o aeroporto do Galeão mais tem movimento e é necessário, inclusive, reposição de combustíveis e tal, com mais urgência. E, na verdade, nós não vemos nenhuma companhia aérea efetivamente participar. Os setores, e isso é uma discussão que as ligas das escolas, as associações, as próprias escolas de samba deveriam levar para a Federação das Indústrias, para a Federação do Comércio, para a Associação Comercial e dizer para os sindicatos patronais: vocês não podem somente lucrar com o carnaval, vocês também poderiam dar um retorno efetivo, nem que seja com a melhoria de infraestrutura, nem que seja com políticas direcionadas para a capacitação, né, das escolas de samba, né, ou realizar investimentos na área do empreendedorismo. Vamos lá, gente. Por exemplo, uma escola de samba, né, que produtos culturais. Vocês veem aqui, tem uma série, nós estamos falando somente de fantasias, né? Nós estamos falando de várias atividades que uma escola de samba pode fazer ao longo do ano, né? E nós vemos muitas vezes escolas de samba que vão praticamente funcionar a partir de novembro, dezembro e botar o carnaval. No Rio de Janeiro hoje, as escolas de samba elas funcionam praticamente o ano inteiro, né? Pode ser. Então, quando nós falamos, por exemplo, de uma escola de samba, nós temos o barracão e a estrutura com que o barracão funciona. Nós temos a quadra, nós temos os produtos culturais que podem ser feitos. Vamos adiante. Então, por exemplo, quando nós falamos da quadra, vejam quantas atividades, né, envolvem uma atividade da quadra. Nós não podemos mais olhar para uma quadra sem chamar um especialista em engenharia de produção. Fazer gestão de quadra é a mesma coisa que desenvolver uma atividade na área de engenharia de produção dentro temos que reconhecer uma quadra como um centro, né, de realização de espetáculos, né? E temos que entender todos os desdobramentos dessa cadeia produtiva. Por exemplo, o desfile de uma escola de samba. Eu não vou aqui ensinar, vocês são muitos mais mestres do que eu, mas olhando rapidamente para esse desenho, vocês conseguem visualizar, né? Eu só tive o mérito de visualizar, né? Mas vocês sabem perfeitamente como isso tudo funciona e as conexões que acontecem se realizam para que o carnaval aconteça, né? Nós temos aqui a estrutura dos carros alegóricos, né? Tanto os recursos públicos como os profissionais especializados, né? No Rio de Janeiro, um carro alegórico ele não vai para a avenida, assim como aqui de vocês, né, sem passar pelo Conselho Regional de Engenharia, né, é uma visão. Aqueles que falam, como seria bom, como era bonito o carnaval de antigamente, né? Por exemplo, no carnaval de antigamente, o Conselho Regional de Engenharia não tinha que dar licença para um carro alegórico, né? Hoje, um carro alegórico é uma obra que você não pode colocar na avenida, botando em risco a vida, né, de destaques, de passistas, né, ou até mesmo dos espectadores, né?
Aqui nós estamos vendo, por exemplo, como o samba enredo. Olha só quantas atividades envolvem o samba enredo. E como seria importante nós quantificar detalhadamente todas essas atividades. Né? Vamos adiante. Né? Então eu vou dar aqui dois exemplos. Eu não podia estudar no estudo da cadeia produtiva da economia do carnaval. Eu não sei se eu já ultrapassei aqui os 20 minutos. Né? Posso continuar, né? Por exemplo, eu não pude estudar todas as profissões, mas eu peguei e fui detalhar, por exemplo, as bordadeiras. Nós temos em Barra Mansa 700, eu identifiquei, né, 734 bordadeiras. Né? Então, nós verificamos que essas bordadeiras, elas produzem 39 milhões de peças de bordado por ano, atendendo as escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro. Nós chegamos a 734 bordadeiras e 34 milhões de peças de bordado, com todos os impactos que estão aí desenhados. Mas, na verdade, nós estimamos que possivelmente elas cheguem a 2 mil bordadeiras. Né? Muitas dessas bordadeiras botam a sua casa inteira para funcionar. Os filhos, sobrinhos, os maridos, né, atendem. Quem manda são as mulheres. Né? Os maridos estão lá bordando, inclusive, fazendo fantasias. Né? Então é um polo de bordado gigantesco do Brasil. Pode passar para o próximo. Então vocês veem aqui, né? Por exemplo, do ponto de vista de salário, né? Nós analisamos o salário. Pode passar. Analisamos, por exemplo, as confecções, né? E vimos, volta para trás, volta para trás. Então nós vimos aqui o Rio de Janeiro contrata 33% e São Paulo contrata 15% da atividade. Né? Vamos adiante. Então nós estamos falando, quando falamos da economia do carnaval, estamos falando de um grande território. E para esse território, nós temos que realizar estratégias de ação. E nós temos que entender que nós estamos olhando para empresas e para escolas de samba. E isso é uma complicação, porque as escolas de samba são grêmios recreativos, são associações sem fins lucrativos. Mas elas não conseguem botar o carnaval na avenida se não contratarem serviços de empresas. Então, aí nós temos que ter um problema para estudar. O outro problema desse território, né, grande, é que nós temos que trabalhar com pessoas com o qual nós temos que dialogar e trabalhar com a questão da estimativa, da autoestima deles. Né? Eu quero dar exemplo aqui para vocês. Nós temos no Rio de Janeiro um projeto que é muito pontual, mas que quem sabe o Carnaval de Porto Alegre poderia adotar. Nós temos lá o José Antônio Rodrigues, ele esteve presente conosco na audiência pública da economia do Carnaval em Brasília. Ele dirige um projeto Plumas e Paetês. Né? O que esse projeto faz? Esse projeto, ele rompe com aquele processo de somente dar prêmios para grandes estrelas e artistas, né? Dá prêmio para os trabalhadores do carnaval. Todas as 83 escolas de samba do Rio, elas são monitoradas pelo projeto cultural Plumas e Paetês, e depois nós vemos eles fazer uma homenagem aos artífices e profissionais que atuam nos bastidores do carnaval. Né? Incentivam a aproximação entre as pessoas que compõem esse universo. Né? Ele ajuda, colabora para formar maiores laços profissionais. Né? Vamos passar. E para quem que eles dão prêmios? Olha só quem ganha prêmio lá: aderecista, artesão, né? Carpinteiro, coreógrafo, costureira, desenhista, destaque. Né? Quer dizer, chegou a hora de entender que sem a bordadeira, sem o marceneiro, sem o ferreiro, não se faz o carnaval. E aí nós vamos chegar, né, ao conteúdo étnico do carnaval. E aí nós vemos na hora do prêmio, né, principalmente quando nós vemos a premiação dos artistas do grupo especial, o conteúdo é branco. Mas quando nós vamos dar o prêmio para os trabalhadores que estavam nos bastidores, trabalhando com ferro, com a costura, com o bordado, né, 100% dos trabalhadores que estão lá são trabalhadores negros. Né? Então, quem sabe, valeria a pena vocês conversarem com o José Antônio Rodrigues e trazer para cá o projeto Plumas e Paetês e começar a valorizar também os operários do carnaval, os trabalhadores do samba, porque nós precisamos de ações muito concretas para valorizar essas pessoas que sempre estiveram à margem dos projetos culturais. Né? Pode ir.
Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de cadeias produtivas, né? Nós estamos falando de territórios onde nós temos um conteúdo criativo, nós estamos falando de um território onde tem conteúdo tecnológico, mas nós estamos falando de tradição, né? Vocês sabem que Federação das Indústrias, Federação do Comércio não trabalha com tradição, né? E principalmente, e vocês sabem que o projeto civilizatório brasileiro é um processo civilizatório que não contempla a tradição. Então nós temos que trazer para dentro desse território, onde nós queremos pensar o sistema de inovação cultural, o sistema de inovação tecnológica, o mercado de poder de compra, nós temos que trazer o elemento da tradição. Pode ir. Nós temos que trazer a tradição junto com aqueles outros dois conteúdos, o tecnológico e o criativo. E nós temos que trabalhar para a estruturação de um sistema de inovação cultural e tecnológica com o poder de mercado. E nós temos que trazer a tradição para dentro das políticas públicas. Não pode mais a tradição histórica do carnaval, que vocês construíram na ilhota, construíram na colônia africana, que estão mantendo hoje ali para onde foram jogados, do projeto Porto Seco, não pode mais essa tradição ficar isolada na periferia. Ela tem que ter um papel central nas políticas públicas culturais do Rio Grande do Sul. Por um lado, nós estamos falando dos produtos culturais e de outro lado dos outros. Nós temos que focar na economia da cultura. Nós temos que focar no conteúdo cultural. Nisso nós temos competência e atividade. Quando nós focamos na economia criativa, nós estamos focando na moda, estamos focando no design, estamos focando na arquitetura, estamos focando em setores onde nós não temos a competência e competitividade no internacional. Nós não temos competência e competitividade. Agora, vamos botar um japonês, um alemão, um americano, um representante do Reino Unido para botar 2.000 pessoas numa passarela de São para desfilar. E essa tecnologia eles não dominam. Então nós temos que focar na nossa tecnologia, na tecnologia que nós dominamos. Nós temos que focar na economia da cultura, na economia do carnaval. E com esse foco nós vamos conseguir resultados verdadeiros. É um pouco complexo aparentemente, mas não é complexo. A complexidade que são feitas nas universidades, nas faculdades de economia, são feitas porque as universidades brasileiras, muitas vezes elas estão focadas para transformar seus professores em consultores, para prestar serviço de consultoria. E não para promover as comunidades, porque se fosse ao contrário, nós não teríamos tantas pequenas Áfricas no interior do nosso Brasil. Está aí o meu e-mail, meu nome, eu fico à disposição de cada um que está aqui presente. Eu prometo a vocês, eu vou ter que vir aqui algumas vezes, a Jussiane Afrauzina, presidente da Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina, está fazendo, com toda a sua escola, está fazendo um enredo em homenagem aos 90 anos da Coluna Prestes no ano que vem. Isso está exigindo de mim uma mobilização enorme, que eu não contava com ela, né? Porque eu trouxe o tema, mas eu não sabia que eu tinha que ter tantos desdobramentos, né? Então, possivelmente, eu vou ter que estar aqui presente mais algumas vezes. Em breve eu volto ao Rio Grande do Sul com a minha mãe, Dona Maria. Espero contar com a presença de todos vocês. Minha mãe lançou um livro sobre os 40 anos que ela viveu ao lado do meu pai, né? Através da clandestinidade, através do exílio, através da perseguição policial, né? Ela vai lançar esse livro, possivelmente aqui na Assembleia, né? Até o final do ano vamos estar lançando um livro de lendas da Coluna Prestes também, todos estão convidados. E parece que dia 3 de janeiro do ano que vem, no dia do aniversário do meu pai, vai ter a entrega da obra do Memorial Luiz Carlos Prestes, ali na Beira Rio, na frente do anfiteatro. Então, tem uma agenda aí enorme, né? É uma agenda de dedicação. Ao longo desses anos, fizemos muitas homenagens ao meu pai, mas, de fato, nós estamos vivendo um momento onde o povo na rua, né, está reconhecendo, né, através da juventude, aquele jovem de 26 anos que se revoltou contra a corrupção, contra a roubalheira, contra a dependência internacional do Brasil. Então, aquele jovem revolucionário de 26 anos, de 1924, que liderou uma marcha revolucionária pelo país, com seus soldados, bem lembrado, né, 80% dos seus soldados eram negros da região ali da missão, das missões, né? Esses
homens brasileiros fizeram essa marcha revolucionária e nesse momento esse jovem Luiz Carlos Prestes está sendo lembrado e por isso eu terei que voltar aqui algumas vezes. Mandem e-mails, entrem em contato comigo, quem quiser perguntar qualquer coisa eu estou aí à disposição, mas lutem! Nada no Brasil foi dado de graça. Tudo no Brasil foi conquistado, principalmente pelos negros brasileiros, conquistado na marra, na briga, na garra. Axé para todos vocês. Um abraço.